responder algumas coisas pra gente. Mas ontem teve uma coletiva, vamos ouvir aí a respeito do polêmico estado do Corinthians. Vai pagar, não vai pagar? Vem naming rights, não vem naming rights? É o Andrés, presidente, com o Luiz Paulo Rosenberg, o vice-presidente de marketing. Vamos ver. Então, Luiz Paulo, como é que está as finanças do clube? O Corinthians está quebrado realmente, como dizem? Não, isso é um exagero. Você sabe, não estaríamos dormindo se fosse verdade. O que está acontecendo, na realidade, é o que está acontecendo no Brasil inteiro. Com esse clima de desânimo, de desalento dos economistas e dos empresários, realmente o dinheiro está curto. Mas, desde que você assumiu, nós conseguimos uma redução nesse semestre do endividamento brutal em relação ao que era. Nós estamos pagando a Arena, então está aumentando o patrimônio do clube e não temos nenhum salário atrasado, todas as renegociações feitas estão sendo honradas. Enfim, dentro da dificuldade financeira, o Corinthians está numa situação de absoluta solvência, trabalhando muito bem com essa decisão que você viu do Atlético Paranaense sobre o fato de que realmente o clube de futebol é uma instituição sem fins lucrativos e, portanto, não tem que pagar alguns impostos, elimina aí 500 milhões do que se atribui ao Corinthians, uma situação que o ano que vem nós vamos ver com muita serenidade. E na Arena, Está em dia, Arena? A Arena não tem nenhum atraso. Antigamente pagávamos 2 milhões de prestação, passamos a pagar 6 desde que você se elegeu e estamos honrando absolutamente em dia. É uma situação de muita normalidade e que vai ficar muito mais tranquilo quando a gente conseguir o famoso naming right. Ô, Pascoal, então, o Luiz Paulo Rosenberg disse que está tudo em ordem, está tudo em dia. Não, em termos de salário, ele tem razão. Não, e do estádio também, ele falou que está sendo pago. No estádio, o Corinthians está pagando dentro do que tinha combinado com a Caixa, dentro do que tinha combinado com os bancos que financiaram a Arena do Corinthians. Ao contrário do que você disse. Não, o quê? Você falou que o Corinthians jamais pagaria o estádio, e segundo o depoimento do Luiz Paulo, do Rosenberg e do Pascoal, eu sempre falei que jamais pagaria. Está sendo pago. Está sendo pago. E a parcela é de 6 milhões de reais por mês. Sabe o que passou voando lá perto de casa ontem? Uma cegonha. Você não acreditou nisso, é isso? Não, desculpa. Eu te pergunto, você não acreditou? Não, desculpa, eu falei outra. Eu devaneio meu aqui, entendeu? Não, é bem possível que tenha passado porque você mora perto da faixa litorânea. Passou voando. Não, você foi irônico, você que está querendo dizer o quê? Não, mas você acredita? Não, nisso daí que foi falado? Não, você deu uma conotação que você não acredita. Não, a respeito disso aí, eu não tenho como acreditar e nem como desacreditar. E por que você falou da cegonha? Porque eu lembrei, não sei, eu olhei pro cassino, vi que essa camisa dele parece aquele saco da cegonha que vem a criança dentro, entendeu? Imagina quantas cegonhas levaram. Não, eram trigêmeos. Era uma cegonha de 18 eixos. Aí eu lembrei, entendeu? Lembrei. Mas, ô Sormani, essa declaração do Rosenberg aí, Benji? Eu vou responder o quê? Provocação pessoal, assim, à toa, sabe? Assim que é bom, é Brasil contra a Argentina. O assunto é sério. É Uruguai contra a Argentina. Mas com relação ainda à declaração do Luiz Paulo Rosenberg, Benji, esse tipo de situação, cara, ou você fala alguma coisa e expõe com argumentos, não, tá pagando é muito vago, irmão. Tá pagando quanto? Ele falou 6 milhões por mês. Não, mas é que tá... Benja, o Corinthians, ele renegociou juros com a Caixa. Isso. O Corinthians, ele tinha estancado os pagamentos para renegociar pagava esses os juros e não pagava o principal. Tem que saber, Benjamin, quanto o Corinthians já pagou. O principal e os juros. Mas, Pascoal, tem que saber quanto já foi pago, quanto ainda tem para pagar, quanto tem de juros. Tem que expor. Já que você vai colocar isso daí na mesa, já que você vai colocar essa resposta para o público, esmiuça o caso. Isso foi a torcida do Corinthians. A conta é essa aqui, ó. Tem tanto que já foi pago, tem mais tanto para pagar, tem mais tanto de juros. Irmão, dá um negócio falar, eu também falo. Eu chego aqui e falo assim, olha, eu tenho tantos automóveis na minha garagem, tenho tantos... Name rights, ô Sormani. Olha, então vamos ver se aparece o name rights. Eu tô ouvindo essa caceta Fala assim, mano. dessa negócio de name rights, velho. Desde 2014, quando o estádio foi entregue. Olha, o name rights daqui 6 meses aparece aí. Olha, daqui 1 ano aparece aí. Produção, agora, novamente, olha, então, tem um papo você vai de name questionar, rights. você vai questionar ao vivo. A produção entrou em contato com o Luiz Paulo Rosenberg, que é vice-presidente do Corinthians, e o Luiz Paulo Rosenberg está no ar com a gente. Luiz Paulo Rosenberg, boa tarde. É o Benja que está falando. Tudo bem contigo, Luiz? Prazer estar junto com vocês. Luiz Paulo, a gente viu agora um trecho aí de uma live que você fez ontem com o Andrés para a TV Corinthians a respeito de naming rights, de estádio. O pessoal aqui tem um monte de dúvidas. A primeira, Luiz Paulo, essa história do naming rights é uma história que tá vindo já há 4 anos. Você tem uma previsão, você acha que em 2018
o Corinthians vai conseguir esse name rights e o patrocínio master para a camisa? Ou vai ser para o ano que vem? E se esse name rights do estádio está ligado a um patrocínio na camisa também, Luiz? Não, entendamos a diferença entre as duas coisas. Enquanto que o patrocínio da camisa, e nós temos hoje em dia mais de 24 milhões anuais de patrocínios semelhantes, só falta o peito, é um patrocínio que visa a exposição de uma marca na TV. Então, é um outdoor eletrônico com a marca da rede que transmite os nossos jogos. É um interesse muito grande de quem tem um produto de grande penetração popular, é um produto nosso que o Corinthians vende por um ano, então é uma decisão fácil de ser tomada e abandonada. Que é uma situação completamente diferente do name right. Quer dizer, name right é um compromisso de 20 anos. É uma marca que se associa do Corinthians para o bem e para o mal. Então, é um processo muito mais demorado. Ambas as negociações, ambos os produtos estão sendo negociados. Nós estamos nesse processo desde a posse do Andrés, 6 meses. Então, eu não tenho competência para falar do que aconteceu anteriormente. O que a gente sente é que o momento do Brasil é particularmente adverso. Além da gente estar numa recessão que compromete o poder de gasto das empresas aqui localizadas, por exemplo, o name rights pode ter numa empresa estrangeira que pretenda entrar no Brasil um potencial comprador importante. Agora, com esse clima eleitoral em que não se sabe quem é o candidato da esquerda, quem é o que vai liderar a posição de esquerda. E na direita você tem uma ameaça de endurecimento militar, uma coisa. Então torna esse diálogo um pouco mais complicado. Mas o interesse existe, está avançando. Mas eu digo, só um temerário fixa prazo para firmar uma negociação. Você dá prazo naquilo que depende exclusivamente de você. Uma construtora que está fazendo uma obra, agora, na negociação são duas partes. Eu me empenho nisso diariamente. Não sou novato em negociação, é basicamente o que a Rosenberg faz como empresa. Estou bastante animado com todas essas precauções e vamos tentar tirar isso o mais rápido possível. Pascoal, quer fazer a tua pergunta para o Luiz Paulo? Eu quero fazer a pergunta para o Luiz Paulo a respeito dessa situação. Claro que o name rights passa pela economia do país e acho que o patrocínio da camisa também passa pelo patrocínio do país. Agora, o Luiz Paulo, você falou nessa mesma entrevista das contas do estádio. O Corinthians tinha feito um acordo para pagar só os juros e não pagar o principal. E você disse que agora paga 6 milhões por mês que paga o total. A minha questão com você, eu acho que a questão de todos aqui, é a seguinte: o Corinthians já pagou quanto? O Corinthians deve quanto? Essa arena custou quanto? Quando é que vai terminar de pagar? Porque tem muita dúvida no ar e é o que a gente gostaria de saber, Luiz Paulo. Então vamos lá. A nossa arena tem as seguintes peculiaridades. Primeiro, ela, como todas as outras arenas da Copa, foi financiada dentro de uma linha do BNDES com condições absolutamente claras e isonômicas. A taxa de juros, o prazo de pagamento, o prazo de carência, etc. Todas as arenas, por se tratarem de investimentos com propriedade estatal, seja estadual ou municipal, elas podiam obter um financiamento direto do BNDES porque teriam a garantia dos seus governos de que o pagamento ocorreria. No caso da Arena do Corinthians, se tratava de uma instituição privada, houve a necessidade, pela legislação do BNDES, de que se incluísse um repassador que assume a responsabilidade pelo financiamento. E assim é que se chegou a incluir a Caixa. Então, essas condições são absolutamente claras, transparentes. O financiamento total da linha de crédito é uma coisa de 450 milhões a preços de 8 anos atrás.
esses pagamentos vêm sendo feitos e é interessante. Aquele que foi considerado o maior risco por ser um investimento privado é o financiamento que está sendo pago, ao contrário dos demais. Muito bem, o prazo está fixado, nós devemos ter mais uns 8 anos para pagar o financiamento do BNDES. A característica particular do nosso é de que tudo isso já estava combinado. O Corinthians ia fazer um estádio que servia para jogos de Copa, não para abertura, onde a exigência é muito maior, tanto de tamanho quanto de acabamento. Houve um impasse com o Morumbi, São Paulo exigiu que aqui ocorresse a abertura, e então veio a pressão para o Corinthians fazer a ampliação de tal forma a transformá-la no estádio de Copa. O que o Corinthians disse foi o seguinte: o Corinthians não tem vantagem nenhuma em ser estádio de abertura de Copa, mas se houver a percepção pela cidade, pelo estádio, pela União, de que é importante dar retorno social à abertura em São Paulo, desde que houvesse a bancagem desse custo adicional, o Corinthians se dispunha a crescer a sua arena. Isso então trouxe um custo adicional. Esse custo adicional contou com esse instrumento dos certificados de investimento, uma lei que já existia há algum tempo para promover o desenvolvimento da Zona Leste, a mais pobre de São Paulo. E então o estádio cresceu com esses dois aspectos. Aquele que era o estádio original do Corinthians, financiado pelo Procopio, e o adicional, cujos recursos seriam advindos da venda de CIDs. Muito bem, a obra se desenvolveu, houve alguns dispêndios adicionais, houve algumas obrigações da empreiteira que o Corinthians considera que não foram completadas. Então você tem uma situação de absoluta tranquilidade, que é o financiamento repassado pelo BNDES através da Caixa, com prestações claras, com compromissos específicos, etc., que redunda nesses 6 milhões que o BAC mencionou. E existe uma controvérsia entre Corinthians e a construtora em relação ao que é esse adicional, quanto dele é coberto pelo CID, etc. Esse número adicional varia alguma coisa em torno de entre 500, que é 600, que é o número que o Corinthians considera razoável, e a empreiteira considera 800, 900. Então, esse assunto ainda está quase que numa caixa preta. O Corinthians tendo uma posição, a construtora outra. O Corinthians, no momento, está focado em resolver todos os impasses herdados nessa gestão com a Caixa. Isso está indo muito bem. Nós estamos com tudo que havia sido prometido e não cumprido realinhado, num processo dinâmico de contratação, algumas cláusulas que o Corinthians gostaria de ver revisadas, mas um diálogo muito franco e mantendo relações vamos dizer, normais com a construtora e se preparando para, assim que tiver tudo claro com Caixa Econômica, abrir esse novo fronte de negociação. Então, é difícil eu te dizer qual é o total da dívida, mas deve ser alguma coisa entre, digamos, 500 mais 600, 1 bi 100 a 1 bi 400. Mano, quer fazer uma pergunta para o Luiz Paulo? Eu quero sim. Antes de mais nada, Luiz, boa tarde para você, mas essa sua resposta aí não me convenceu. Eu achei uma resposta um pouco evasiva, Luiz Paulo. E com relação ainda ao quanto o Corinthians deve, não pode ficar nessa caixa preta. O Corinthians ele tem que ter convicção de quanto ele já pagou e quanto ele ainda tem que pagar. Porque se eu financio uma obra, se eu financio um apartamento, uma casa, um carro, eu tenho que ter essa noção. Eu tenho que saber, mesmo negociando com o banco, o quanto eu já paguei e o quanto ainda eu devo pagar. Você falou a respeito da condição financeira do Corinthians, não agora pra gente, mas no vídeo que a gente acabou de expor, você ao lado do Andrés. Você estava sereno, você estava tranquilo com relação à parte econômica que o Corinthians vive. Porque eu acho que a gente tem que desmembrar a administração do clube hoje em 2 etapas. Futebolisticamente falando, eu acho que a torcida não tem o que reclamar.
O Corinthians ele vem sendo aí, talvez nos últimos 10 anos, aí, o clube mais campeão aqui, não só do Brasil, mas do continente sul-americano. Eu acho que ninguém nos últimos 10 anos teve o sucesso que o Corinthians teve. Isso dentro de campo. Fora de campo, Luiz, com todo respeito, mas o Corinthians ele tem cometido incompetências atrás de incompetências. Hoje a administração do Corinthians aí na parte financeira, principalmente, tem sido uma catástrofe. O Corinthians é um time que está 1 ano e meio sem um patrocínio master na camisa. O Corinthians é um time que tem vendido jogadores aí a preço de banana. Se a gente comparar com outros jogadores aí, principalmente da capital paulista, o Corinthians ele tem feito negociações aí abaixo do que os jogadores valem, justamente pela deficiência financeira. O próprio Andrés, em outras declarações, ele já expôs o quanto o Corinthians está se complicando nessa parte financeira. E muito disso deve-se também ao pagamento do estádio. Porque o estádio, quando ele estava com ocupação máxima em todos os jogos, o Corinthians faturava 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões de renda. Hoje, a capacidade da Arena Corinthians, ela está girando em torno aí de, 70% da ocupação total. Um público de 20, 25 mil, 30 mil, ou seja, o estádio ele está gerando um custo a mais que ele não está conseguindo se pagar. Ou seja, se o Corinthians estiver pagando de fato o estádio, como você acabou de dizer, o Corinthians está tendo que tirar dinheiro do próprio futebol para arcar com o estádio. Sendo que o plano inicial era o próprio estádio ser autossuficiente, envolvendo name rights, envolvendo eventos que poderiam acontecer no estádio, venda de camarotes. E até agora, os camarotes não foram vendidos, o Corinthians não tem o name rights do estádio. O que está faltando para tudo isso dar certo, Luiz? Vamos lá. Primeiro ponto a deixar claro, não há contaminação de recursos do Corinthians para a Arena. O que há é o seguinte, a Arena é um fundo, esse fundo tem cotas, essas cotas vão sendo compradas pelo Corinthians a cada mês, na medida em que ele honra o pagamento, e no final do processo o Corinthians vai ser o único dono do fundo que possui o estádio e ele vai resolver se ele quer manter esse estádio separado do seu patrimônio ou se junta. A concepção do financiamento do estádio é a seguinte, ele tem as suas receitas, essas receitas são suficientes para fazer o pagamento do endividamento dele, ele tem regras de gestão e ele tem o Corinthians como administrador desse estádio. Então o Corinthians tem um time que administra desde a venda até o dia do jogo, até a manutenção, etc. Muito bem. O Corinthians está pagando o estádio absolutamente dentro das regras, sem precisar transferir dinheiro do seu patrimônio para cobrir a prestação do estádio. Então não tenha dúvida sobre isso, essa separação existe. Ok. Segundo, você diz, o Corinthians vende jogadores para pagar dívida. Isso é absolutamente inverídico. Eu acho importante, apesar de não ser minha área, eu acho importante que vocês entendam o seguinte, o Corinthians não vende jogador. O Corinthians tem seus jogadores comprados. Se chega uma proposta para um jogador dizendo que ele vai ganhar 4, 5 vezes mais do que ele ganha no Corinthians, o Corinthians tem duas hipóteses. Ou ele deixa o jogador ir embora, ou o Corinthians aumenta o salário dele, o que significa que eu vou ter que quadruplicar a nossa folha de pagamento, porque ele está recebendo uma remuneração justa relativa aos demais jogadores. Isso sim seria, qual é o termo que você usa, incompetência gerencial. Então, o Corinthians não pode fazer isso, o Corinthians libera o jogador. Jamais o Corinthians vendeu algum jogador para cobrir furo de arrecadação. Não é por aí, não há a menor contaminação entre as duas coisas, não há a menor contaminação entre a gerência da Arena, a gerência financeira e mercadológica do Corinthians e a gerência da área de futebol. Então, são mundos separados. Acontece com desagrado para o Corinthians as vendas de craques ainda jovens, mas é a dinâmica de mercado que nós temos que fazer, é cada vez mais reforçar a nossa capacidade de gerar talentos na base, crescer como pujança econômica e um dia estar em condições de competir no mercado pau a pau com o Barcelona. Agora, quando você diz que a incompetência ele não ter vendido por 1 ano e meio a camisa, se você pegar 24 milhões, que é o que se apura na camisa do Corinthians, já coloca o Corinthians entre as camisas mais valiosas do país. Normalmente, se você lembrar que faz parte
da camisa o patrocínio da Nike. E esse é um valor que nenhum clube do Brasil tem qualquer coisa semelhante. Se você adicionar isso, o Corinthians já é uma das camisas mais caras do país. Então, o problema que não é o patrocínio master, lembra? Patrocínio master é o conjunto do peito com as costas. As costas estão muito bem vendidas, agora é o peito. E aí você tem razão num ponto que foi levantado aqui. Alguns dos interessados em name right, como é hábito na Europa, ele quer também o patrocínio da camisa. Então, eu não vou deixar de vender o patrocínio da camisa aparecer, porque eu tenho uma hipótese de venda. Mas essas negociações estão avançando bem, e a possibilidade de ter a solução conjunta, não por um ano, mas por vários anos, nos interessa. Então, resumindo o que nós conversamos, eu não vejo onde você vê incompetência. A camisa do Corinthians está 70%, 75% bem vendida dentro de padrões acima do mercado. Nós estamos passando um momento difícil. O Corinthians, essa gestão chegou lá há 6 meses, você sabe que a época normal de se fazer compromissos dessa monta, estamos falando aí de 20, 25 milhões de reais, é exatamente entre setembro e novembro, quando as verbas publicitárias do ano seguinte são comprometidas. Esse é o momento que está chegando e que a gente tem bastante empenho em conversar. A lista de empresas com quem a gente vem conversando é para mais de 30. Então, você vai ver que normalmente essas oportunidades ocorrem. Quanto mais claro for ficando o quadro sucessório, melhor para todos nós. Então, eu não vejo nenhuma grande... As dívidas do Corinthians, você viu a publicação do balanço, estão absolutamente controladas, pagando impostos. Ele renegociou alguns atrasados, mas de acordo comum com os credores, e vamos tocando a vida. Ô Luiz Paulo, boa tarde, é o Sormani, prazer falar com você. Nesse balanço que o Corinthians coloca, ele coloca as dívidas provisionadas ou não? Tudo está lá, não tem... Tudo está lá? Não falta tudo, absolutamente dentro As provisionadas também? Claro. Tá. O estima, segundo o balanço do Corinthians, balanço não, o orçamento do Corinthians apresentado no começo do ano, a ideia do Corinthians era pegar 87 milhões e uns quebradinhos pela camisa nessa temporada. Pelo que eu estava vendo ali, inclusive em cima do balanço, chegou em 25 milhões, sem contar o dinheiro da Nike. Isso. E no primeiro semestre chegou acho que 15 milhões, estava mais ou menos 40 milhões. O que está faltando aí nesse ano para fechar? Quer dizer, como é que vocês fazem essa conta se esses acordos eles não são anuais? Eles, às vezes, por exemplo, agora começou um novo acordo que vocês fizeram, né, com a Konami, é isso que chama? Isso. Que começou agora em agosto. E como é que vocês projetam isso? Vocês jogam o total em cima da camisa ou o que vai entrar até o final do ano, ou seja, até dezembro? Não, você faz por regime de competência. Quer dizer, o que desse contrato vai efetivamente ocorrer nesse ano é lançado como esse ano. E como é em prestações, o caixa e o competência coincidem, não tem maior problema. Mas é dinâmico. E lembra, Sormani, o orçamento é o que o nome diz, é um orçamento, é uma... tentativa de você concretizar o que vai ser o futuro. Aí uma receita pode ficar um pouco abaixo, a outra um pouco acima, e a gente vai indo. Ô Rosenberg, para a gente encerrar, é uma que não tem a ver com dinheiro, mas é com marketing, que é uma polêmica que está aí nas redes sociais, aí que o Corinthians postou um tweet aí, em relação à Lei Maria da Penha, comemorar 12 anos, uma campanha contra, que é um absurdo, é um crime isso que fazem, né? O Brasil, parece que uma mulher a cada uma hora é assassinada nesse país, isso é uma vergonha. O Corinthians teve uma iniciativa muito legal de fazer uma campanha. Mas aí, nós estamos mostrando aí o post do Corinthians. E aí, Luiz Paulo, o Corinthians teria contratado um garoto aí, o Juninho, atacante do Sport, e que parece que está envolvido num caso de agressão à namorada. Isso tem gerado uma revolta muito grande nas mídias sociais. Qual vai ser a postura do Corinthians, a postura do marketing do Corinthians, Luiz Paulo? Veja, assuntos de futebol, o marketing não tem nenhuma ingerência. O que
eu me informei é de que isso é uma contratação ainda em análise. O Corinthians tem regras muito rígidas em relação às causas que ele abraça. E uma das mais fortes que a gente tem é exatamente contra toda forma de discriminação. O movimento que você viu do Respeita as Minas foi um sucesso muito grande, uma repercussão muito forte, da mesma forma que Respeita os Refugiados, que a gente fez, levando mais de 200 crianças da Síria, do Haiti, da África, para sentirem o calor da torcida. O movimento contra a discriminação de imigrantes, de naturalizados, enfim, essas causas para o Corinthians não são tangenciais, não. Isso o centro, é foco principal do que a gente faz fora do futebol. Então, se vier um jogador, ele vai ter que se submeter a essas normas, ele vai ter que ter um comportamento exemplar dentro e fora do campo. Se ele tem desvios no passado, ele de alguma forma tem que manifestar que o que ele está buscando é uma segunda chance, uma oportunidade de passar a servir aos ideais que o Corinthians defende com tanto empenho, e que fique muito claro que jamais o Corinthians vai tergiversar em relação a esse compromisso da nação corintiana com a defesa da mulher, a defesa das crianças doentes, a defesa da raça negra, enfim, qualquer forma de agressão a grupos sociais vai ter no Corinthians a sua linha de frente. E eu acho que o exemplo bem ilustrativo disso é a gente jogando contra o Flamengo no Rio de Janeiro, e quem comemorou na camisa os 25 anos do Afro-Reggae foi o Corinthians. Então, não tenha dúvida disso não, Bach. Não há a menor hipótese do Corinthians mudar de lado nessa batalha. Mas parece que tá, viu, Luiz Paulo? Parece que tá, porque se tem um time que levantou essa bandeira no futebol brasileiro foi o Corinthians. E logo ele abraça um jogador que tem problemas dessa natureza. Ele é o primeiro time que deveria fechar as portas. Você pode dizer para mim, mas temos que dar uma chance. Não, mas espera um pouquinho. Essa chance não vai ser o Corinthians. O Corinthians tem que ser duro em relação a esse problema. Duro, duro. Já que ele demonstrou isso na sua camisa, com campanhas que ele utilizou na mídia. Agora, o primeiro time a abrir as portas para um jogador cometer um crime desse é o Corinthians. Então parece que o Corinthians não tem convicção, não está fazendo. Eu acho que do ponto de vista de marketing, as redes sociais provam isso com a manifestação dos seus torcedores. O que o Corinthians faz ao contratar um jogador que passou por esse problema é a mesma coisa que dar um tiro no pé. É a minha opinião. Eu sei que você acabou de explanar aí, tem uma opinião diferente, mas eu não me conformo. Sinceramente, isso vai contra tudo que vocês fizeram até agora. Agora, a opinião feminina, as torcedoras do Corinthians também, ô Luiz Paulo, elas estão extremamente revoltadas. Não, eu acho que, desde que fique muito claro que o Corinthians, se fizer uma operação dessas, é muito mais com o propósito de trazer alguém que se desviou do bem para as nossas normas, muito mais do que acolher um pecador. Quer dizer, aqui nós temos que escolher, ou nós vamos pelo Velho Testamento, olho por olho, ou nós vamos pelo Novo, em que você perdoar, desde que o indivíduo faça um propósito claro, declarado e engajado, de passar de criminoso a defensor da causa, eu acho que isso pode ser levado em consideração. Agora, a decisão do que vai ser feito é com o Andrés e tem impactos mercadológicos, mas é muito importante isso. Quer dizer, não é o fato de alguém que cometeu uma falha e se compromete a não cometer mais, receber uma oportunidade do clube, não invalida todo o comprometimento no passado, no presente, e que vai só ser reforçado no futuro. Mas, ô Luiz, se depender do marketing do Corinthians, o marketing compra essa briga? Qual briga? Essa briga de trazer o Juninho, que é um jogador que, por causa desse problema desse caso de agressões namorada, está rolando uma revolta enorme dentro das mídias sociais, das torcedoras e dos torcedores. Então, vamos supor, o futebol te consulta, o marketing fala, não, vamos comprar essa briga ou não?
O processo decisório no Corinthians, você sabe, ele dá uma prioridade muito grande, porque é isso que a torcida espera dele, para o futebol. O marketing cultua os valores que o Corinthians expôs e tenta apresentar isso da forma mais engajadora possível. E isso é o que nós vamos continuar fazendo, não tem nenhuma interferência de uma área na outra. O presidente ouve todas as partes e toma a decisão dele. Ô Luiz Paulo Rosenberg, obrigado aí pela participação, pela atenção e participar aqui com a gente, viu Luiz? Um abração para você. Outro grande. Valeu.